Hoje vamos falar sobre o inferno e sobre o lago de fogo, onde as pessoas vão após a sua morte e o que acontece após a sua condenação. Então vem comigo nesse vídeo para você aprender mais sobre isso. Fala visionário, bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre assuntos bíblicos e também sobre corpo, alma e espírito. Nosso foco aqui nesse canal é fazer com que você possa melhorar sua vida em todas as áreas e principalmente aprender sobre princípios bíblicos e tudo relacionado ao reino de Deus. Então, não deixe de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e não deixe de dar o seu like nesse vídeo que é muito importante para a distribuição desse conteúdo para outras pessoas. Essa aula vai ser uma aula bem rápida, vou falar aqui sobre o inferno e vou falar sobre o lugar de condenação que é o Lago de Fogo. E eu fiz um desenho, não muito bonito, mas explicativo e quero que você possa analisar aqui comigo agora, me dar sua atenção e entender, porque a Bíblia ela é clara em dizer aonde as pessoas vão após a nossa morte. Todo ser humano ele morre, porque carnalmente falando, nós fomos destinados a essa morte após a queda de Adão. Adão e Eva, quando pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus e houve uma sentença de morte em cima do nosso corpo, da nossa carne. Então, quando nossa carne ela morre, ela desce à sepultura, como de costume. E para onde vai a nossa alma? Para onde vai o nosso espírito? Para onde nós vamos após a morte? Será que nós sumimos? Será que nós dormimos? Eu falo que não. A Bíblia diz claramente para onde nós vamos, e nesse vídeo aqui que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o inferno, sobre o lugar de descanso, que a gente chama de Eu Sei de Abraão, e também sobre o lugar de condenação. Quando a pessoa morre, ela, como eu falei aqui, o seu corpo desce à sepultura. E a sua alma? Então nós lemos Mateus, capítulo 10, versículo 28, ela vai falar o seguinte: não temam aos homens que podem matar somente o seu corpo. Antes, temam a Deus, que podem mandar tanto o corpo quanto a alma. Ele fala ali, tanto o corpo quanto a alma para o inferno. E ele usa o termo destruir. Ali é um lugar de lamento, é um lugar de tortura, é um lugar de total afastamento de Deus. Por esse motivo, que quando você morre sem ter comunhão com Deus, você passa por sofrimento. Não porque Deus quer te fazer sofrer, não é isso. Mas é porque quando você morre sem ter essa comunhão com o Pai, aonde você estiver, caso não esteja Deus, ali você vai ter problemas, ali você vai ter aflições. Assim como na Terra hoje, se você está onde você está agora, e você não tem comunhão com Deus, você está num ambiente, vivendo um problema, uma dificuldade, e você está longe de Deus, a sua mente, a sua alma, ela fica perturbada, você fica em frangalhos emocionais, você fica destruído internamente. Isso é o quê? Afastamento de Deus. Tanto é quando você está próximo de Deus, você passa por problemas, você consegue se levantar, se manter, porque Ele te dá força, Ele te sustenta e Ele te mantém de pé. Ok? Então vamos aqui. Quando a pessoa morre, ela desce à sepultura e a sua alma, biblicamente falando, ela vai descer para um lugar. Ela vai para um lugar. Falo descer porque a ideia do mundo, ainda mais o mundo antigo, é que abaixo da terra existe o mundo dos mortos. E é isso aqui que eu desenhei para vocês. Da onde eu tirei essa ideia? Lá de Lucas 16, capítulo 16, verso 19 em diante. Aqui Lucas 16 vai trazer a história do rico e do Lázaro. Então Jesus traz essa história. Muitas pessoas dizem que era uma parábola e que não é uma verdade. Entretanto, Jesus cita nome, ele fala de Lázaro, e ele cita detalhes ali do mundo espiritual. E esses detalhes que eu quero trazer para vocês hoje, para vocês entenderem como funciona o mundo dos mortos e como funciona a divisão de quem está salvo e quem está condenado. O mundo dos mortos tem alguns nomes, né? Em hebraico, o nome é Sheol. Esse nome aqui é citado aqui em Oséias, capítulo 13, versículo 14. E esse nome na Bíblia, hoje, atual brasileira, é substituído por inferno. Então, às vezes, você vai ver a palavra inferno, mas o nome no hebraico é Sheol, que significa mundo dos mortos. Outro nome que é utilizado é Hades. Hades é o nome grego. E ele também simboliza e aponta para o mundo dos mortos. Jesus falou sobre isso aqui. O que Jesus falou lá? Ele falou que
De um lado, existem as pessoas que estão salvas em Cristo Jesus, ou que viveram uma vida segundo a vontade de Deus, que sofreram, lutaram, se esforçaram e morreram nessas dores, nesses sofrimentos e servindo a Deus, vamos dizer assim. E do outro lado, existem pessoas que desfrutaram da vida, não se preocuparam com Deus, fizeram só suas vontades e elas não quiseram saber de mais nada a não ser de suas próprias vontades, olharam só para si mesmo. Por isso Jesus fala sobre o rico e sobre o Lázaro, dando exemplo que Lázaro ali é um homem que mora na rua, é um andarilho, é um morador de rua, é uma pessoa que estava mendigando. Então, esse homem que estava aqui passando por esses problemas, morando na rua, cheio de ferida, pedia comida e quase não tinha, era humilhado, ele morreu. E o rico, que tinha muito dinheiro, uma vida abastada, abundância de riquezas, ele também morreu. Esse homem vai para um lado que lá diz na Bíblia que é um lugar de tormento, é um lugar de aflição, é um lugar de perturbação interna. A alma desse homem rico, ela está aqui, no lugar de perturbação. E a alma do Lázaro, que é um homem pobre, um homem que foi humilde, um homem que não desfrutou, não teve recursos, não teve nada, foi para o lado de quem está salvo. Aí você pode perguntar aqui, eu dou uma pausa para falar com você. Então quer dizer que todo rico vai para o inferno, vai para um lugar de tormento, e toda pessoa que sofre vai para um lugar de paz? Não, não é isso. O exemplo que Jesus deu foi num contexto onde tanto o rico quanto o pobre entendiam e conheciam acerca do Messias. Eles sabiam sobre a história do Messias, eles sabiam sobre Israel, eles sabiam sobre o Deus, né, Todo-Poderoso. Então, tanto um quanto o outro têm a mesma consciência do Deus de Israel. Beleza? Então, não é uma pessoa que está ali na sua casa, é humilde, é pobre, mas essa pessoa ali é idólatra. Essa pessoa ali é feiticeira, macumbeira. Essa pessoa faz mal aos outros. Mas ela é pobre, então ela vai para o céu, ela vai ficar bem. Não, não é isso. Aqui o contexto é que tanto o rico quanto o Lázaro, os dois, eles tinham a noção do Deus de Israel, tinham entendimento da lei, tinham tudo isso. Bacana? Então, um morreu porque viveu a vida de qualquer maneira, que foi o rico, foi para o lugar de tormento. O outro morreu, que não tinha recursos, não tinha condições, foi para o lugar de descanso. E, inclusive, a Bíblia fala muito sobre isso no decorrer dela, sobre descansar. Hebreus capítulo ali 5 vai falar sobre isso. Então, entenda, como é que é a geografia do Muro dos Mortos? De um lado, um lugar de descanso, do outro lado, um lugar de tormento, e no meio tem um abismo que faz a divisão dos dois. A Bíblia relata sobre isso, tem um abismo que divide os dois. Esse abismo é citado em 2 Pedro 2,4, quando Pedro vai falar que os demônios estão dentro desse abismo, alguns demônios, separados para um dia do juízo. Eles serão julgados, eles serão usados por Deus, no caso, haverá uma permissão de Deus para que eles sejam soltos no final dos tempos, na consumação do mundo, né? Onde eles vão perturbar toda a terra. Haverá o Apocalipse. Então, esses demônios que estão aqui, que são demônios terríveis, poderosos e perturbadores, serão soltos no final dos tempos, mas eles serão também acorrentados, julgados e lançados no lago de fogo, onde eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Esse lugar aqui é um lugar transitório, por isso que eu escrevi aqui, ó, lugar transitório. As almas, exemplo, se você morre hoje e você é salvo em Cristo Jesus, você vai vir para um lugar de descanso, chamado também seio de Abraão. Inclusive, na parábola, esse homem rico pede para Abraão para que o Lázaro molhasse a sua mão na água e tocasse na língua dele, porque ele estava passando por tormentos. Ele estava queimando. E Abraão fala para ele, ó, não tem como ninguém daqui passar para lá e nem daí passar para cá. Abraão fala isso com o rico. E o rico ainda pede para voltar para sua casa para avisar os seus irmãos para não irem para o lugar ruim de tormento. E Abraão responde para ele que os irmãos dele que estão em vida, eles têm a lei e os profetas para ouvirem, né, e obedecer. Então o que é a lei e os profetas? É a Bíblia, é a Torá, é a Tanar.
Então, se a pessoa lê a Bíblia, medita na Bíblia, entende a Bíblia e ela obedece a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Jesus, essa pessoa tem uma vida em comunhão com o Pai e ela vai para um lugar de descanso após a sua morte. Bacana? Tranquilo aqui o entendimento? Agora eu vou falar com vocês sobre o lugar de condenação. Esse vídeo aqui é um vídeo panorama geral, eu não estou aqui entrando em detalhes, para você só entender como é que funciona. A divisão do mundo dos mortos, do inferno. A palavra inferno, até botei aqui, ó, significa abismo. A palavra inferno significa abismo, lugar abaixo. Então existe, na Bíblia, muitos textos usam a palavra inferno, só que às vezes equivocadamente, porque às vezes é mundo dos mortos, às vezes é lugar de condenação, que a gente vai falar agora sobre esse lugar de condenação. O lugar de condenação é o lugar chamado Lago de Fogo. Aonde é citado o Lago de Fogo? Em diversos textos, mas eu trouxe aqui alguns para você entender. Primeiro texto aqui, ó, Apocalipse 21:8. Ele vai falar sobre o lugar de condenação. E lá vai dizer quem será condenado. Lá ele vai falar que pessoas serão lançadas aqui, idólatras, feiticeiros, mentirosos, pessoas que não praticam a verdade, serão lançadas aqui no lugar chamado Lago de Fogo. Aqui também em Apocalipse 20:14 vai citar que esse lugar ele é o lugar da segunda morte. Por que segunda morte? Porque quando você morrer e eu morrermos, nós seremos colocados aqui, ok? Quem está salvo no lugar de salvação, quem está condenado no lugar de condenação. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o reino dele sobre a terra. E ele vai reinar durante 1000 anos. Ele reinou durante 1000 anos. Após esses 1000 anos de reino, ele vai estabelecer uma grande ordem sobre a terra, uma grande mudança extraordinária sobre a terra. E haverá no final desses 1000 anos uma grande ressurreição de todas as pessoas e um julgamento. Lembrando que antes desse julgamento, a igreja estará com Jesus na terra reinando. No final desse reino de 1000 anos, haverá um grande julgamento. E aí as pessoas que forem julgadas e não forem achadas no livro da vida, tá? Quem não for achado no livro da vida vai ser lançado aqui, no Lago de Fogo, que lá diz que é a segunda morte. O nome Lago de Fogo também é falado, também é dito ali na Bíblia, o nome Geena, tá? Geena é o nome grego, e o nome hebraico é Guerrinom. Mais especificamente, tá aqui, ó, Ged Ben Hinnom. Eu deixei aqui escrito para você ver, ó. Ged Ben Hinnom. A palavra Ged Ben Hinnom são 3 palavras, significa vale, Ged, Ben, que é filho, Hinnom, é Hinnom, que é uma pessoa. Vale dos filhos de Hinnom. Esse lugar, ele é citado em vários textos, mas especificamente em 2 Reis, no capítulo 23, verso 10, e também é citado em Jeremias 7:31. O que é falado nesses textos? Que ali era ofertado crianças como sacrifício ao deus Moloque. Então, homens e mulheres entregavam seus filhos ao deus Moloque nesse lugar lá em Jerusalém, ali, né, no reino do sul, em Judá. Então eles iam a esse lugar, entregavam seus filhos e matavam suas crianças através do sacrifício do fogo ao deus Moloque. Isso foi relatado na Bíblia várias vezes, e isso até hoje é a história em Jerusalém, você pode pesquisar isso na internet, e isso é o lugar. Por isso que tem esse nome. E lá também, na época de Jesus, era como se fosse um grande lixão, onde nunca se apagava o fogo. Onde nós lemos isso? Isaías, tá aqui, ó. Isaías 66, verso 24. O contexto de Isaías 66, verso 24, o contexto aqui, é falando sobre o final dos tempos, quando virá um juízo sobre as nações. E Isaías cita justamente o que Jesus falou, que é um lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, um lugar de tormento, um lugar de aflição, um lugar de dor. Citando o Vale do Filho de Hinnom, ou no grego, Geena, tá? Lago de Fogo. Inclusive ele cita Lago de Fogo e enxofre, então deve ser um lugar também, ó, fedido, enxofre fede. Então eu quero que você entenda isso. Quando as pessoas saem daqui e haverá o juízo final, elas vão sair daqui
E quem está condenado vai para o lago de fogo. Basicamente, aqui é a segunda morte e para cá é eterno. Não existe salvação, não existe escapatória. Quem veio para cá já era. Nunca mais tem volta. Espero que você tenha entendido. Acho que esse vídeo ficou bem explicativo. Como eu falei, eu não mergulhei aqui em detalhes para não ficar um vídeo muito grande. Né? Não deixe de escrever aqui embaixo um comentário sobre o que você entendeu, sobre o que você acha, qual é a sua opinião acerca disso. Não deixe de colocar aqui o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Eu vou estar falando mais sobre isso, sobre assuntos relacionados ao reino de Deus. E não deixe de também compartilhar esse vídeo com seus amigos que precisam aprender mais sobre isso aqui, tá bom? Agora, uma pergunta que eu deixo para vocês aqui. Será que você hoje, nessa condição que você está, como um indivíduo e ser humano, você vai ou não para o lago de fogo? Você vai ou não para aqui, ó, para o lugar de condenação? Tomara que não. E se você está nessa condição, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador, se arrependa dos seus pecados e mude a sua vida. Tá bom? Esse canal é para te ajudar nessas questões espirituais, bíblicas, para que você possa mudar de uma vez por todas toda a sua vida. Em nome de Jesus. Te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.